Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro aqui toda semana na TV Tati, canais 22 e 522 da NET, né? Sempre uma grande entrevista com um entrevistado muito interessante, falando de um tema nacional, local, né? Mas que interessa toda a nossa população e em especial os telespectadores aí da TV Tati. E temos a satisfação aqui de receber mais uma vez o professor Leonardo Freitas Sacramento, ele que é professor da Rede Municipal de Ensino, aqui de Ribeirão Preto, e é também secretário-geral da Associação, né, dos Profissionais da Educação de Ribeirão Preto, a Proferp. Né? E exatamente nesse programa, o assunto aqui hoje vai ser sobre educação municipal, né, com destaque aí para esse tema presente aí na pauta aí das discussões, que é justamente a gestão democrática da escola. Ô Léo, bem-vindo aí, né? Obrigado. Ter aceitado pela segunda vez o nosso convite, né? Muito Obrigado bom. pelo convite. Legal. Léo, e aí vamos começar essa questão aí da mudança de governo. Afinal de contas, o governo Nogueira já tem um ano de mandato, já tem mais de um ano de mandato, né? Mudaram os partidos no governo, mudou o programa de governo, né? Teve uma alteração, por mais que se queira criticar o governo passado, né? Era outra linha, era outra perspectiva, mudaram secretários das diversas pastas, né? E acredito até que algumas políticas de governo também alteraram, né? Sim. Mas há pessoas que dizem que não alteraram tanto, né? Mas vamos começar por aí, na educação, né? Especificamente aí na Secretaria Municipal de Educação e da política pública geral que vem sendo desenvolvida, né, pelas duas secretárias que já ocuparam até agora, né, a pasta. Afinal, Léo, mudou ou não mudou? Mudou, mas obviamente mudou respeitando a história e a cultura institucional da secretaria que você e talvez muitos conheçam muito bem, né? Quando o governo Nogueira assumiu, houve uma tentativa, e há uma tentativa, que é justa, de implantar um programa de governo, né? Muito baseado, a nosso ver, nas diretrizes, nas orientações político-ideológicas do governo do PSDB, que é cristalizado aqui no Estado de São Paulo por meio do governo do Estado de São Paulo, né? Então, houve uma tentativa de institucionalizar, regulamentar cada procedimento da Secretaria Municipal de Educação no governo, na gestão da ex-secretária Sueli, né? Isso tem seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, né? Mas houve uma mudança muito clara ali, né, no governo da Sueli, e agora no governo da atual secretária, há uma tentativa de aprofundamento dessa institucionalização, mas com algumas nuances, assim, com perspectivas um pouco diferentes da ex-secretária. O que acaba demonstrando também até que é um programa de governo, mas é um programa de governo que tem as suas contextualizações dependendo das pessoas que vão implementar esse programa de governo, né? Isso me parece bem claro. Uma diferença muito grande, assim, e é o ponto positivo da institucionalização, né, do programa, da tentativa de regulamentar procedimentos, é que o atual governo ele produziu algumas normas interessantes, né? E uma das produções interessantes foi, sem dúvida alguma, um projeto de lei de eleição de diretores, que era uma discussão que vinha se arrastando desde 2008, quando teve a primeira conferência municipal dirigida pelo Conselho Municipal de Educação, que produziu o primeiro plano municipal, que foi engavetado pelo governo Darcy Vera, e aí, nesses anos todos os movimentos sociais da educação pautaram a necessidade de instituir um processo democrático para a escolha dos gestores. E, sem dúvida alguma, é um saldo positivo do governo, né, Nogueira, e da ex-secretária Sueli, né, que a gente espera que a atual secretária
de fato, implemente da forma como a comissão ali, na época, decidiu, né? Ô, Léo, mas assim, já houve algumas declarações, inclusive da atual secretária, de alguns vereadores aí, que eu nem sei bem se são da base ou não do governo Nogueira, né? De certa forma, vislumbrando assim no horizonte um certo recuo nessa questão aí da gestão democrática da escola com base na escolha, na eleição do diretor, da diretora de escola, né? Como é que a associação dos professores e como é que o professorado está acompanhando isso? Nós acompanhamos algumas declarações da atual secretária e também dos vereadores. Não dá para saber quem é base e quem não é atualmente, é estranho. Fica meio isso. difícil. Está estranho. Aliás, é até bom, né? Eu acho que, de certa forma, é legal isso aí. Lá na Câmara dos Vereadores, né? Mas o fato é que quando a declaração foi feita para um jornal e depois ela foi feita numa reunião com professores, nós pontuamos, deixamos bem claro a nossa oposição, né? Até então, a tal secretária estava falando que a escola deveria ter uma posição de rede, né? Como todas as escolas deveriam ter uma orientação pedagógica mais ou menos unificada, o que inclusive distou da LDB e das leis nacionais, né? Em conversa recente com membros da Secretaria Municipal de Educação, parece que não, né? Que houve um mal-entendido, né? E que, de fato, o projeto vai ser pautado na Câmara Municipal. Que bom. Há, talvez, uma divergência ali sobre como vai ser pautado, né? Um membro da Secretaria relatou, numa reunião, inclusive, no Ministério Público, de que haveria necessidade de mudar uma lei do Estatuto, né? O que, a nosso ver, é equivocado. Talvez haja um equívoco por parte da Secretaria atualmente, porque uma lei complementar pode ser modificada por outra lei complementar. Você não precisa criar uma lei específica para mudar o Estatuto, né? Uma lei complementar com um objeto semelhante pode alterar aquilo que for contrário em outras leis complementares. E acho que o projeto de lei já cumpre esse papel, né? Mas a questão é que a gente tem que acompanhar, pressionar, conversar, né? Porque é uma obrigação legal, é importante lembrar isso, que a eleição de gestores vem de uma imposição de uma lei federal, né, que é o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.009, 2014, que impõe aos entes federados a necessidade de instituir processos de escolha democrática dos gestores, né? Então, o Ribeirão Preto obrigatoriamente tem que executar uma lei que respeite esse princípio da Lei 13.009. Aliás, já era para estar executando há muito tempo, porque Sim. o prazo que o Plano Nacional de Educação já expirou há uns 2 ou 3 anos, né? Inclusive, isso é alvo de dois inquéritos civis do Ministério Público. Ah, sim. Né? Então, tanto o Plano Municipal de Educação quanto o processo de escolha de gestores são alvos de 2 inquéritos do Ministério Público por meio do promotor da Infância e Juventude. Ô, Léo, mas aí vamos passar então para essa questão do Plano Municipal de Educação, né? A gente sabe que quando ele já foi discutido em audiências públicas lá no último governo Gasparini, né? Então já fez aniversário, enfim, já virou uma novela, o Plano Municipal de Educação, já extrapolou todos os prazos, né? E quando ele, na verdade, por pressão da sociedade e também por pressão dos professores, da comunidade escolar, enfim, né, do sindicato, a Proferp, etc. O governo, no período da Severa, ensaiou de colocá-lo, né, para votar. Houve uma primeira reação de um segmento religioso da sociedade, né, em relação aí a questões de gênero que estavam ali colocadas no plano e tudo mais, né? Mas a partir da análise feita pelos próprios órgãos do governo, não era tanto essa questão que preocupava. Era mais a questão aí de algumas metas que incidiam na questão do orçamento, na questão aí da economia da prefeitura, etc., né? E tem também ao lado uma terceira questão, que é essa questão da gestão democrática, da eleição do diretor, etc., né? No seu ver, o que tem pegado por parte do poder público, o que pega por parte do poder público
entre essas três questões, ou se há uma quarta, que a gente não sabe, uma outra questão, para que esse plano até hoje não fosse aprovado? Eu acho que há dois aspectos que para o poder público são muito caros, né? Que é o orçamento, questão dos investimentos ali da educação, e a questão da autonomia das escolas. Assim, que é algo que não é explícito, mas eu acho que está posto nas entrelinhas ali, tanto do discurso do executivo, quanto de parte dessa bancada do governo na Câmara dos Vereadores, né? Infelizmente, o governo naquele momento, aliás, um vereador específico naquele momento, que era o Cícero Gomes, ele tinha uma contradição muito clara com o projeto de lei do plano municipal em função da obrigatoriedade da eleição de diretores, né? Porque historicamente ele sempre indicou os diretores, isso é público, notório, e ele sempre não é novidade para ninguém. Ele sempre indicou os diretores, né? E em troca ele conseguia produzir maioria na Câmara Municipal para o Executivo. Sempre foi, as escolas municipais sempre foi uma moeda de troca. E, obviamente, esses diretores tinham a responsabilidade de arrumar vaga, né, para aquelas indicações de vereadores, né, inclusive fazer campanha, né, para os vereadores, isso era muito comum. Na época das eleições. Era muito comum. Né? E esse vereador que tinha essa contradição usou um grupo religioso, né, que tinha uma pauta naquele momento que era... Foi mais um instrumento útil. Foi um instrumento útil, né? Nessa questão, naquele então, momento. Na verdade, o vereador usou abertamente, descaradamente, esse grupo religioso que ali talvez não tenha percebido isso, né? E aí, naquele momento, não foi pautado. Aí teve a investigação do Sevandija, eles foram presos e aí o governo acabou, de fato, né? Então, nada mais seria pautado. No atual governo, talvez essa questão já seja razoavelmente superada, né? Nesse sentido, da questão da composição da maioria na Câmara, indicação, etc. Mas o governo ainda tem muito problema em entender que a escola deve ser autônoma. O que é autônoma? O que é autonomia relativa, que é inclusive o princípio que está ali em todos os textos de legislação educacional. A educação ela não pode ser governamental. A educação ela tem que ser estatal. E para ser estatal, são duas coisas diferentes. Uma coisa é governo, outra coisa é Estado, né? Para ser estatal, a educação ela tem que ter autonomia relativa em relação ao governo, né? Ela tem que ter uma dada autonomia. Ô, Léo, vamos dar um intervalinho? A gente volta nesse ponto. Eu achei muito interessante essa diferenciação que você está colocando, que a educação ela tem que ser estatal e não governamental. A gente vai partir daí no segundo bloco, tá? Daqui a pouquinho. Não importa quem você é, não importa que título você tem. Para nós, do Sexo, Arroz e Internet, o que importa é o que você pensa. Porque o que você pensa nos diz quem você é. E o nosso público quer saber. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela. Em novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. É comigo Ribeirão, é comigo região. Todas as manhãs você vai acompanhar e participar de um jornal moderno, dinâmico e com opinião. Tati Repórter, com Lincoln Fernandes. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Aqui no segundo bloco do Conexões Ribeirão Preto, entrevistando o professor Leonardo Freitas Sacramento. Ô, Léo, você falou aí no finalzinho do primeiro bloco, eu achei muito interessante, vamos retomar essa questão aqui, né, e aprofundar um pouquinho mais, da dificuldade das administrações municipais, inclusive dessa atual do Nogueira,
em relação à visão que tem da educação, né, pela rede municipal de ensino. Você diferenciou bem aí a questão da educação estatal e da educação governamental. Parece que o governo e as administrações todas não abrem mão de uma educação governamental, né? Mas a questão não é essa. Qual que é? Isso, né? A legislação nacional, aliás, o legado iluminista, né? Na legislação educacional, aquilo que nos faz ocidentais, né? Faz uma distinção muito clara entre o que é igreja, o que é governo, o que é Estado. Então, você pega todos os grandes teóricos ali do iluminismo, essa distinção é muito clara, muito óbvia, né? E costuma ser ensinada nos primeiros anos de qualquer graduação mequetrefe. E não só os iluministas começam, dão as grandes direções, mas tem toda uma produção intelectual na França no século XIX, né? Principalmente depois de 1870, quando se instala a República, em que se aprofunda muito essa diferenciação. Essa diferenciação muito. Que é a base da nossa sociedade, né? E esse é um dos problemas, inclusive, da sociedade brasileira, no que se refere à consecução de direitos, né? Que envolve o patrimonialismo, e aí nós entramos numa outra seara tipicamente brasileira, né? Coronelismo, né? Então, as administrações municipais têm muita dificuldade de compreender essa diferença, né? Então, a escola ela tem que seguir a legislação e ela tem um conselho de escola, que é, inclusive, o princípio que vai lhe dar autonomia relativa perante um determinado governo. Porque o conselho de escola é o que vai decidir e deliberar sobre os problemas da escola, junto com a comunidade local, com a comunidade escolar, né? Então, a legislação educacional, apesar de ter inúmeros problemas, nesse ponto ela é razoavelmente clara. Em termos de legislação. Em termos de legislação, ela Agora, é clara. a prática vai bem distante disso. Porque a nossa prática é patrimonial, historicamente patrimonial e coronelista, é a nossa cultura, né? Então, a luta pela gestão democrática é, inclusive, a luta por superar esse tipo de cultura e por instituir uma educação que respeite princípios legais e que faça, porque isso é legal também, isso está previsto na Constituição, é um princípio norteador da Constituição, que faça com que a população participe da gestão do Estado, transformando a educação não só em educação estatal, mas em uma educação popular, uma educação que atenda aos interesses do povo, né? Então, para mim é muito claro o papel que os conselhos, né, devem cumprir na nossa sociedade, né? E é importante lembrar isso, o conselho é um legado da sociedade, da Revolução Francesa, um legado do iluminismo, né? Então, você não consegue compreender o iluminismo, a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, a queda da Bastilha, sem o papel dos conselhos, inclusive como organização popular, né? Assim como você não consegue compreender todas as outras revoluções que aconteceram sem o papel dos conselhos. E você não consegue compreender hoje, inclusive, até mesmo a sociedade norte-americana, a sociedade norte-americana é muito profícua em conselhos. Então, você sempre tem os conselhos diretivos ali nos municípios, distritos, né? Porque é um princípio ocidental, um princípio da nossa sociedade, né? E que chegou aqui já tão tarde, porque, na verdade, a valorização dos conselhos foi pela Constituição de 88. Né? Que é o... E veja a dificuldade de se implementar isso hoje. Isso, que é a nossa sina, né? A gente não tem um problema muito grande em implementar o projeto iluminista, né? Não chegamos nem aí ainda. Não chegamos nem aí, né? Então, nós estamos em 2018, né? Aqui em Ribeirão Preto, que é uma das cidades mais ricas do Brasil, né? Bom lembrar disso, uma das cidades em tese mais urbanizadas, mais modernas, né? Mas que tem pautas do século XIX, século XVIII, ou se nós compararmos com a cidade francesa... Do Brasil. Do Brasil. Se compararmos com a sociedade francesa, com a Europa... É século XVII, século XVII, século XVI, do ainda. absolutismo, porque isso já está superado desde a Revolução Francesa. Léo, mas voltando a essa questão dos conselhos, né? E aí colocando alguns fatos bem concretos. Parece que há uma recomendação recente do Ministério Público no sentido de que a legislação, né, que deve ser o Estatuto do Magistério, que fala sobre os conselhos de classe. Conselhos de classe são resoluções da própria Secretaria, que são frutos de deliberações do Conselho Municipal de Educação. Sim, do Conselho de Educação.
E há uma recomendação recente, gostaria de que você comentasse um pouco a respeito disso, no sentido de que essas deliberações sejam efetivamente respeitadas na escola, no sentido de garantir a participação dos pais, dos representantes dos pais e representantes dos próprios alunos nos conselhos de classe. Essa recomendação que o promotor, o Marcelo Goulart, emitiu à Secretaria Municipal de Educação e às escolas, essa recomendação foi fruto de uma representação da própria Proferp, da Associação dos Profissionais de Ensino de Ribeirão Preto, que atentava ali que as escolas e a secretaria não respeitavam uma resolução do Conselho Municipal, uma deliberação do Conselho Municipal de Educação que obrigava a participação de pais e alunos no conselho de classe. Então, o que é o conselho de classe, só para que todos nós entendamos? O conselho de classe é aquele conselho que vai discutir a aprendizagem dos alunos e vai estabelecer os métodos de recuperação para o aluno, caso ele tenha algum problema de ensino-aprendizagem, né? E historicamente, né, esses conselhos são conselhos que estavam compostos somente por professores e corpo gestor, e quando são feitos, né, também. Porque há uma prática também de não, assim, se faz individualmente com um professor só, então não há uma discussão coletiva, que é essa nossa cultura antidemocrática, né? Então, o promotor acatou a representação e é muito importante essa recomendação, porque ela baliza a necessidade de cumprimento de um dispositivo legal, né? Que atenta para esse processo de democratização das relações dentro da escola. Então, é importante que pais e alunos discutam também a aprendizagem, discutam quais são as condições objetivas e subjetivas de aprendizagem do aluno, né? Que a escola também consiga vislumbrar um outro olhar sobre ela própria, né? Professor, você sabe que quando a gente está dentro de uma instituição, a gente tem uma visão muito institucionalizada. E corporativista. Corporativista. Coisa. Então, às vezes, tem que vir alguém de fora, né? Até a ideia de avaliador externo. Sangue novo é sempre bom para fazer você ver que tem outras possibilidades. Que tem outras condicionantes para a aprendizagem. Sem né? dúvida. Não é só o que acontece dentro da sala de aula. Ô, Léo, não poderíamos terminar o programa sem também estar falando aí de uma outra coisa, de um outro problema recorrente, né? Durante o governo Darcy Vera, né? Aliás, foi isso aí, inclusive, que motivou uma organização inédita, uma mobilização inédita dos professores, que resultou, inclusive, na própria organização da entidade, da Proferp, né? Mas que a gente sabe que está presente ainda e que volta de novo, está na pauta aí dessa discussão da educação, que são a questão da superlotação das salas de aula. Né? Parece que esse drama não acaba nunca. Né? Não. E, de novo, está aí colocado esse problema, né, com denúncias aí por parte de professores, professoras, dizendo que deliberação do Conselho Municipal de Educação em relação à quantidade de alunos por sala não está sendo respeitada, o problema chega no Ministério Público, as liminares, aquela coisa toda. Como é que é isso nesse momento atual, Léo? Bom, nesse momento, assim, o princípio de você superlotar a sala é basicamente racionalizar custos e investimentos em contratação de professores e expansão da rede física das escolas, né? Seja pelo aumento da própria escola ou construção de novas escolas, né? E isso estava posto lá no governo Darcy Vera em 2013, 2014. E é importante ressaltar que em Ribeirão Preto há uma legislação específica que diz que a atribuição de abrir ou fechar a sala é do conselho de escola. Portanto, é a própria comunidade que vai discutir e deliberar sobre como será ofertada a demanda do ano seguinte. Isso é uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, sim, que é uma... Desculpa, isso é uma lei municipal aprovada pelos vereadores e sancionada pela então prefeita Darcy Vera. Que é o Conselho de Escola que delibera. Isso, é o Conselho de Escola que delibera sobre isso, não é a Secretaria. Né? E esse é o que eu falo também da disputa da autonomia, né? A Secretaria ela tem muita dificuldade de entender o que é a autonomia das escolas e trabalhar com esse processo de autonomização das escolas, muito em função também porque ela tem, muitas vezes, um programa de governo que consiste na racionalização de custos, né?
E é importante que isso fique claro, é importante, inclusive, porque isso explicita o papel que os conselhos e a democratização têm. Porque você, por meio dos conselhos, pode se opor a esse processo de racionalização de custos e de aumento de investimentos em educação, saúde e políticas públicas de uma forma geral. Tá? Então, hoje, nós acompanhamos um processo um pouco parecido, especialmente na educação infantil, que passa pela total falta de investimento dos últimos 2, 3 anos na expansão física das escolas, né? A administração tinha até então 10 projetos de construção de escolas em parceria com o governo do estado e o governo federal, nenhum saiu nos últimos 3 anos. Tinha verba para construir? Tinha verba para construir, não foi construído. E há uma demanda justa das famílias por vagas, né? Então, a solução que a secretaria dá, historicamente está dando hoje, é a superlotação de salas. E isso acarreta inúmeros problemas. Problemas não só para os professores, mas especialmente para os alunos, né? Problemas de aprendizagem, problemas de relacionamento, né? O local se torna um local insalubre, é importante que isso fique claro. E na educação infantil, especialmente, pior ainda, se torna um local de risco de acidente e de morte. Né? Porque, seríssimo, porque nós estamos falando, quando a gente fala de em função da sala estar superlotada, uma queda de um bebê no local do banho, enfim, de uma criança menor, muito mais séria do que se fosse uma muito mais criança muito mais séria, lógico. Então, é importante pontuar isso, né? Nós estamos falando de risco concreto. Ô, Léo, foi muito boa a nossa conversa aqui sobre educação e gestão democrática, né? É um assunto inesgotável. A gente podia ficar aqui 2 horas que não ia terminar, muita coisa para falar, muita coisa para aprofundar e passar a nível de conhecimento mesmo para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Okay. Com certeza a gente vai ter que contar com você e outros diretores da Proferp de outras vezes para falar outros aspectos dessa questão. Muito obrigado aí pela sua vinda e por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade de debater esse tema tão importante para todos e todas. Para toda a sociedade, não só para a escola, para os professores, né? Gente, terminando então mais um Conexões Ribeirão, prometendo voltar semana que vem, contando com vocês aí, né? No próximo programa Conexões Ribeirão Preto. Até lá.